Pessoal, dimensionamento de eletrodutos. Então, eletrodutos, né, igual a gente já iniciou a aula hoje falando sobre redes, né, na dúvida que o André nos proporcionou no início. Então, qual a gente, né, qual a quantidade de condutores elétricos deve estar dentro de um eletroduto? Eu cheguei a comentar com vocês que os eletrodutos, né, foi uma das primeiras aulas que a gente teve de forma online. Eu cheguei a falar de eletroduto, a gente falou de eletroduto corrugado, PVC, qual que é o interessante, qual que não é, porque tem um aspecto normativo, né, que os materiais utilizados em instalações elétricas, ele é interessante não, ele tem por obrigação ser anti-chama, ele não pode ser um elemento com facilidade de combustão. E muitas vezes a gente vê em instalações, né, prediais as pessoas utilizando qualquer tipo de duto, inclusive cano de PVC comum mesmo de esgoto, para poder passar cabo, lançar cabo, e isso é errado. E tem uma porcentagem de ocupação de cabos dentro do eletroduto. Então, o que a 5410 nos fala? Que dentro de um eletroduto, quando eu tenho uma quantidade de cabos unipolares no interior dele, a taxa de ocupação ela não pode ultrapassar 40%. O que quer dizer isso? Toda vez que eu vou dimensionar um eletroduto, eu tenho que me preocupar em deixar livre 60%. Quando o irmão do André tivesse feito a casa, tivesse pensado nisso aqui, olha, ele não teria hoje problema com relação a passar esse novo condutor elétrico, porque ele tinha deixado 60% aqui livre para projeção, né, para remover os outros cabos e lançar outro. Então é extremamente importante a gente conseguir dimensionar e manter essa taxa de ocupação. Os eletrodutos, tá? É vedado o uso de eletroduto que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal. Então eu falo que não seja normatizados, então tem a norma para a fabricação de eletrodutos, seja ele de aço galvanizado ou seja de PVC. As instalações abrangidas pela 5410 são admitidos eletrodutos não propagantes de chama. Então, todos os eletrodutos, né, devem ser, se caso de PVC, eles não podem ser um produto, tem que ser um produto anti-chama. Só são admitidas instalações embutidas os eletrodutos que suportem os esforços de deformação e características técnicas construtivas. Então, além de eles serem anti-chama, eu tenho que preocupar com a característica mecânica, tá? Mecânica. Então, a gente volta no que a gente comentou lá no início da aula, né? As canaletas que vão ser utilizadas ao redor, né, na parte externa, ela tem uma boa propriedade mecânica para suportar período de sol, chuva, né, os intempéries da natureza. Será que vai ser um produto que vai ter uma resistência longa para ficar sendo instalada nesse local? Então é uma característica que tem que ser avaliada. Eu estou fazendo o estádio do Mineirão, né? Sou responsável por instalações prediais do estádio do Mineirão. Eu vou tentar fazer só instalações aparentes. Eu quero usar eletroduto de aço galvanizado e vai ser instalações aparentes, principalmente na área da torcida. É interessante eu fazer isso? Não é. Porque aquela barra de eletroduto, na hora do jogo que o pessoal fica nervoso que o Cruzeiro foi rebaixado, o cara vai puxar aquele tubo e vai querer bater na cabeça de alguém. Então, assim, você tá vendo mas é a verdade, tá vendo a preocupação com o projeto elétrico? Envolve tudo isso. Então, o que acontece? A gente, na hora de especificar os componentes, né, principalmente o eletroduto, a gente tem que enxergar a questão de ser anti-chama, a questão da resistência mecânica e se suporta, né, que eu digo atos de vandalismo, né? Será que suporta atos de vandalismo?
Será que suporta os intempéries da natureza? Igual aquele dia que eu te liguei para olhar a questão de eletrocalha, Sérgio, de fibra de vidro, é Sim. justamente isso. Eu estava com um problema num galpão em que gera um vapor ácido e que corroeu a estrutura metálica toda. Então, se eu colocar um leito, Aham. né, E tem que ser conseguido suportar. exato, ele vai se desgastar ao longo do tempo. Ele vai se desgastar Sim. em 2, 3 anos. Nem o galvanizado ia suportar nem deslay. A minha solução, o que acontece? Aquele dia, o fibra de vidro eu não consegui achar no mercado aqui. Foi só em São É, Paulo. não, ele é mais difícil, ele não tem por aqui nessa região, não, ele é mais difícil de achar. Só em São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu optei em pintar com tinta epóxi, cara. As A tinta, eletrocalhas. você fala a tinta da. A tinta É aquela que que pinta de alta painel. temperatura? De painel. Sim, sim, eu sei qual que é. É a Pintei. solução que teve, né? Não, porque foi igual eu te falei Foi a aquele dia. Essa solução. eletrocalha, nem na IBH tem isso não. E a gente ia conseguir ela com a MOPA. A MOPA é fabricante. Só que Isso. podia colocar aí 30, 40 dias para chegar. Ela é fabricada sob encomenda, nem ia ter em estoque isso não. Aí acabou eu resolvi fazer dessa forma. O cliente aceitou, entramos no Ah, acordo, porque a pior coisa que tem é você entregar um serviço e você sabe que vai dar problema depois de um tempo e o cara vai vir te questionar. Então você já joga franco com ele, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Aí chegamos no acordo de fazer dessa forma. Mas teria de inox também, né? Mas também ela é difícil de achar, não é algo fácil. ele é mais difícil, né, cara? E pode colocar que ele é muito mais caro. Exato. Ela no projeto aí, ela ia subir muito o valor do projeto, ela é cara pra caramba. Então optamos em fazer dessa forma, a pintura com tinta epóxi. Sim. Então, com relação ao dimensionamento, pessoal, as dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Então, é raro, né? Isso aqui é muito raro, você ter uma rede de eletrodutos dentro de uma residência, dentro de uma instalação predial, aonde que, após a instalação, passa-se os anos, a gente vai precisar de lançar um novo cabo ou precisa de remover algum circuito, a gente consegue retirar com facilidade, tá? Muito difícil. Mas quando a gente segue a norma e segue o projeto de forma correta, a sua instalação elétrica proporciona dessa forma. Para tanto, a área máxima a ser utilizada pelos condutores, aí incluindo o isolamento, deve ser de. Então, quando a gente fala em que a taxa de ocupação, eu estou pensando não só na parte de cobre, mas também na parte de isolamento. Então eu tenho aqui, ó, 53% no caso de um único condutor, então 53% no caso de um condutor, 31% em caso de dois condutores e 40% no caso de três ou mais condutores. A equação para a gente chegar, tá, no diâmetro interno desse eletroduto, a gente utiliza aqui, ó, é 4 vezes o somatório da área dos condutores. Então, a gente, por exemplo, qual que é a área externa de diâmetro de um cabo de 1,5? Então, a gente vai lá no catálogo de fabricante e pega isso, vai somando todas. Aí você vai usar esse fator F, que é no caso aqui 3 ou mais condutores, então 0,4. Então, 0,4 vezes π, que é 3,14. Então, essa é a fórmula, tá? De como a gente dimensiona. Só que essa fórmula é muito simples. Então, o que o pessoal já faz? Gera uma tabela. Gera uma tabela. Aqui eu tenho umas fotos, tá? Tá correto, pessoal? O que está de errado aqui? Ou tá tudo certo? Ou quem quer arriscar? Como é que você perguntou? Repete de novo. O que está de errado e o que está de certo nessa instalação aqui? O que tá de errado e o que tá de certo? É, Essa mangueira. ficou bonito, né? Tem que ser aquela mangueira corrugada, né? Aquele litro corrugado. Ó, aí no caso seria que esse é o tubo galvanizado. Será que seria que esse é o tubo, né? Tá a mangueira corrugada, não? Isso aí, isso aí. O grande problema aqui, olha, né? O grande problema aqui
foi justamente a não utilização de anti-chama. Essa mangueira aqui não é anti-chama, então ela não deveria ter sido utilizada com essa finalidade. Ó, Eu pensei que as mangueiras comuns. mas ela é aquela mangueira rígida. Ela é rígida. Nossa, eu tô vendo pelo jeito que ela tá passada, se for ver que ela tá toda do negócio um pouco dobrada pra lá e pra cá, você vê que ela não tem nada de flexibilidade. Aí foi usado isso aqui, ó. Eles usaram até a caixinha bacana, mas As caixinhas da Semic de ligação. não, essa aqui é aquela tigre laranja, né? Isso da Tigre, eu falei que da Tigre tá assim. Então assim, usaram a caixa correta, a caixa de passagem está correta. Mas os eletrodutos aqui, infelizmente, não. A alvenaria tá até bonita. Caramba, hein? Aí o que aconteceu aqui? No dia que foi uma véspera antes de concretar essa edificação, o pessoal pediu para ir lá dar uma olhada. Você que fez isso aí? Hã? Você que foi, cara. supervisionou isso aí? Foi que projetei essa casa aqui. No... Esse aqui é um prédio. Aí o que acontece? Aí eu fui lá, aí quando eu cheguei lá e vi isso aqui, Você chorou? Aí eu falei com o dono, né? Aí concretou assim mesmo. Ele falou lá, não vai desmontar não. Sério? Sério. Montou assim? Jogou concreto em cima assim? Jogou. Que isso, cara? Concretou. Não precisou ser lá então não, você deu opinião e não aceitou, não sei lá não. Mas eu não entendi por que. Mas o que acontece? Ele ficou com chateado com dó do eletricista que montou. Que o cara comprou material, né? O cara não comprou material. E é foda. Mas depois precisa mexer nisso aí, depois a mão de obra é violenta. Com certeza. Aí você não tem jeito. Aí você vai ter que fazer por baixo com rebaixamento de gesso, né? Sim. Monta perfilado, né? O cara tem que pensar lá na frente, porque depois se tiver que mexer e a mão de obra dele é grande, o gasto é muito maior. Né? Sim. Aí teria que montar perfilado. Beleza? Complicado. Então não usar um material que não seja anti-chama. Utilizar um material que seja anti-chama, tudo certinho. Hoje eu vou ser sincero, eu não vejo mais instalações de rede de eletroduto em laje utilizando essas mangueiras, não. Eu acho que o pessoal já está mais consciente, ou até o próprio vendedor lá da loja de material de construção já orienta a não fazer isso. Quero mangueira, acho que o pessoal chega lá, quero mangueira para passar cabo, acho que o pessoal já orienta e já vem com a corrugada. Ela é muito melhor para passar os cabos, hein? Tá doido. Então, eu coloquei o slide aqui falando sobre a questão, dando exemplo de eletroduto anti-chama aplicado na edificação. Aí aqui, olha, voltando à fórmula, a gente pode trabalhar com essa tabela aqui. Quando eu tenho eletroduto de PVC, tá? Classe A da N150, o que acontece aqui? Quando eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui é uma tabela que nos fornece 12 condutores. Vamos imaginar que eu tenho 3 condutores de 1,5 passando dentro de um eletroduto. Qual que é a área nominal qual que é o diâmetro seria o diâmetro desse eletroduto? Então 1,5, 3 condutores, 16. Então seria 3 oitavos. Só que eu sempre, pessoal, penso o seguinte: eu aplico essa tabela, o que eu faço? 3 oitavos, eu sempre jogo para meia. Passaria para meia. Sempre eu jogo um acima. Sempre eu passo para um eletroduto maior acima dessa tabela aqui. Igual se for de 3, 4, joga para 1, né? Esse negócio assim. Isso. Deu 3 quartos, joga para 1. Vamos imaginar aqui então um exemplo. Olha,
Aqui é a tabela quando é aço carbono, tá? Quando o eletroduto é de aço carbono, aí a gente usa essa tabela. E aqui os eletrodutos de PVC. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar aqui, eu tenho. Vamos calcular juntos aqui, olha. Imagina que nesse eletroduto esteja passando um único condutor de 4 milímetros e é PVC. Então, três condutores de 4 milímetros, daria 16, os 3 oitavos, 1,5. Meia, né? Desculpa, meia polegada. Só que o que acontece? Eu já adotaria 3 quartos, concorda? Sim. Eu já colocaria o de 3 quartos. Então eu quero chamar a atenção para vocês, sempre observa o que é mais interessante. 4 milímetros, 3, vamos passar já o de 3 quartos que a gente vai ganhar lá na frente. Olha, Você ganha espaço, você vai colocar mais espaço, às vezes algum cabo você consegue passar no que sobra espaço, né? Exato. Aqui eu tenho 6, né? Circuito 6, cabo de 2,5. Imagina que só que fosse apenas o cabo de 2,5 aqui. Então, cabo de 2,5, eu tenho 3 condutores, olha, 16, tá vendo? Então, poderia ser 3 oitavos, já estaria respeitando aquele 60% já. Só que vamos lançar o de 3 quartos, né? Ou de meia. Agora vamos imaginar um cabo de 6 milímetros, né? 3 cabos de 6 milímetros. Então, 3 cabos de 6 milímetros, quanto que a gente tem aqui? 20, daria meia. Agora vamos imaginar essa condição que a gente tem aqui, olha, em um eletroduto está passando todos os cabos. Qual que seria a seção nominal o diâmetro desse eletroduto? Então, o que a gente faz? Eu pego o valor da maior seção nominal, né? Qual que é a maior seção nominal? 6. Então, maior cabo. E vou lá e calculo 9. Tá vendo? São 9 condutores. Então, eu venho aqui, olha, 6, 9 condutores, tá? 6. Ó, 6 e 9 condutores. Daria 32 milímetros. Então, qual que é o tamanho de uma polegada? Eletroduto de uma polegada. Mas nesse caso, podia colocar de 1 quarto? Poderia colocar. Sim. Poderia colocar. Mas o de uma polegada, assim, a gente já tem uma certa vivência prática, já vai dar para passar esses cabos com folga. Sim. Ele tem espaço. Já pelo diâmetro interno que ele não é tão pequeno. Não. Então, assim, aqui já ficou interessante. Até mesmo porque, olha só, eu estou considerando tudo de 6. E, na verdade, não é. Tem de 4 e tem de 2,5. Então, eu posso usar de 1 polegada que vai passar tranquilo. Ok. Eu tenho uma tabela aqui que eu utilizo. Essa tabela deixa eu ver se está aqui na minha área de trabalho. Dimensionamento de eletrodutos. Eu vou passar isso para vocês. Não, essa não. Essa não. Também não é essa. Gente, coloquei essa planilha onde? Dimensionamento de eletrodutos. Bem, eu vou achar ela. Está aqui. Achei. Cálculo de dimensionamento. Essa planilha aqui, o que ela faz? Eu venho aqui, olha, cabo singelo, tá? Cabo singelo. Quantos condutores? 2,5, quantidade 3. Pessoal, só um minutinho que eu vou ter que atender.
Ô Sérgio, boa noite. Tudo bem e você? Eu tô online. Nossa senhora, não aguento mais essas aulas de distância, Senhor sacramentado. Ô, mano, tá foda, não tá, cara? Pô, que é isso, mano? Eu venho Fala. assistir na Ô, força do professor, ódio. eu falei isso com o André hoje, filho. Isso aí não voltando online, eu tô fora. Quando eu mando Eu esse também tô negócio. fora, mano. Eu vou trancar também, mano. E ter Pois fé é. pra esse trem voltar presencial ano que vem, né, mano? Sim. Porque o André já combinou se em agosto agora não voltar, que eu acho que não vai voltar, pode esquecer isso aí. Vai Eu voltar também online. acho que não volta não, mano. Eu fazendo as provas, falou que assim, ó, não vai voltar online, vou lá na hora. Aham. Nossa, você tá doido? Mas aí você acha que, tipo assim, no ano que vem, você acha que já vai ter o terceiro semestre o terceiro período, né, de eletrotécnica, no começo do Mas ano? eles têm que dar os pulos dele, eles têm que dar os pulos. Isso aí Já eles têm que se virar e ter, entendeu? Ter, né? Entendi. Isso aí tem que ter sim, mas eu também tô aguentando isso mais não, cara. Eu tô na preguiça, você não tem noção, bicho. Isso é cansativo Ô, demais, cara. mano, tô vindo na força do ódio, caralho, você é doido. Aí chega a última hora agora, aquela aula da Empolgante, né? Lidiane. Aí, velho, é tudo aula difícil, com Não muita assisti fome. não, mano, eu acho que eu não vou nem assistir não, sério mesmo. Até porque é muita fórmula, muita coisa, se você fica com o negócio, é complicado, cara. É muito Porque, complicado. tipo assim, já era difícil de entender lá na aula, né, tipo assim, pessoalmente. Aí agora, Não. a distância é o bicho. Mano, você tá doido, cara. Eu conversei com o André hoje, é muito difícil você pegar matéria sem distância. Presencial é muito difícil, que é muita conta. Ué. Então você passa perto, todo mundo tá passando. Não, e o que pega? Do Gisley, acho que o próximo período deve ser elétrica industrial, porque agora tá sendo a predial, né? É É industrial. É isso mesmo. Então. Eu acho que então o pau deve quebrar mais ainda, mano. Vai ser mais difícil ainda, você bota fé? Pode ter certeza. Vai Pode ser, estar na sua certeza. vai ser É, mais- mano, aí eu acho que eu acho que se assistir presencial vai ser bem melhor, viu? Com certeza. Eu Com posso, certeza. posso participar da conversa agora? Ô, cara, cheguei aqui. Tem uma cerveja, tem uma braminha gelada, tem um tira-gosto? Então tá bom. Aqui, turma, ó. Então aqui, ó, 2,5, 3 condutores, tá? Cabo singelo 6 milímetros 3 e ali singelo 4 3. Aí, olha aqui, olha, se eu for colocar em eletroduto, olha o que a gente está tendo aqui, olha, 1,5 polegadas, tá vendo? 1,5 polegadas. Se fosse leito, daria um leito aqui de aba de 100, tá vendo? E se fosse uma eletrocalha, poderia ser uma eletrocalha aqui, olha, de 50, tá vendo? Força de 25, largura 50, tá vendo? Aba 25 e 50. Aqui a taxa de ocupação, olha, 22,7, respeitando. No eletroduto, olha, 1,5 polegadas, 21,6. Então, se fosse lá naquele exemplo nosso, né? Aqui está indicando 1,5, taxa de ocupação de 21,6. Você vê que de 1 polegada eu estaria com uma taxa de ocupação aqui de 30, 35%. Eu vou passar essa planilha para vocês, essa planilha que eu utilizo para cálculo aqui de especificação de eletroduto, leito e eletrocalha. Aí vocês ficam com ela aí. Não tem necessidade da gente ficar calculando isso à mão, não. Beleza. Pessoal, era isso que eu teria para falar com vocês hoje, tá? Presley, Diga. essa hora que você saiu da aula aí, você tava gravando esse negócio ainda? Já tava gravando que você saiu aí? Deixou gravando? Acho que eu deixei. Por quê? Vocês me xingaram? Nós bateu um papo bacana aí, se quiser cortar uma parte aí. Tá, não tem problema não. Se não falou mal de ninguém e não falou contra o Bolsonaro, não tem problema não. Não, falamos não. Falamos só que nós não estamos aguentando mais esse negócio de aula online, Senhor Jesus Cristo.